Luiz Moura, sou sacerdote de Umbanda, da tenda de Umbanda e Caridade 7 Caminhos de Ogum. Vamos começar o nosso segundo bate-papo. Bem-vindos ao meu canal. Na nossa última conversa, nós falamos sobre a Umbanda, sobre a origem da Umbanda, sobre a evolução dela nesses 100 anos, sobre as classificações que ela tem nos tipos de Umbanda. Hoje, nessa nossa segunda aula, a gente vai falar sobre a liturgia das casas, né? Coisas que os filhos fazem sempre que entram no seu ebé, sempre que entram no seu abaçá, no seu barracão, e não sabe por que fazem, né? Bater cabeça, trocar bênção, esse tipo de coisa. Então essa aula, e muito possivelmente mais umas 2 ou 3 aulas, eu vou falar sobre isso, porque tem muita informação. Mas aonde que a liturgia começa, gente? Quando vocês chegam na casa de vocês, já começam logo no portão. Por que no portão? Porque ali tem Exu. Exu é que guarda esse portão. Muitas pessoas chamam Exu de guardião, e essa expressão é muito adequada, porque ele é realmente guardião. Ninguém e nada passa sem a autorização de Exu, sem a permissão de Exu. Então é de bom grado, sempre que você for entrar na sua casa, você pedir licença. Exu, Mojubá, meus respeitos, Exu. E adentre. Agô, Exu, com a sua licença, sua permissão. Ou, Exu, tira qualquer carrego das minhas costas e me dá permissão de entrar. É muito bom fazer isso, gente. Então, assim, por que eu falo sobre isso? Exu, tudo começa em Exu e tudo termina em Exu. Eu, na minha casa, eu não faço nada sem louvar primeiro Exu, sem fazer primeiro para Exu. Isso acontece no candomblé e isso acontece em algumas casas de Umbanda. Em algumas outras se faz para Exu no final, mas eu acho adequado sempre fazer no início. Então na minha casa é assim. Porque o Exu é o início e é o fim, né? A gente precisa da permissão de Exu para fazer tudo. E aí você entrou na sua casa. Então a primeira coisa que você faz é você ir para o barracão. Né? Quando você entrar no seu barracão, você precisa tocar a mão no chão e levar a cabeça e pedir a bênção, pedir licença. Por quê, gente? Porque o chão do seu barracão, do seu terreiro, é um chão sagrado. Muitos de vocês talvez não saibam, só os filhos mais velhos que iniciaram com babá ou com aiá da casa viram esse processo. Mas antes de ter aquele piso bonito, de ter aquele contrapiso, aquele chão ele foi cavado e dentro dele foram jogados alguns itens magísticos, ali naquele chão foi rezado, foi louvado. Então é feita toda uma firmeza naquele chão, para sustentar aquele chão. Então isso significa o quê? Que o chão do terreiro de vocês é um chão sagrado, é um local santo. E mais do que isso, um grande portal. Toda a espiritualidade se dá graças àquela firmeza daquele chão. Então todas as entidades, energias de orixá, vêm através daquele chão sagrado. Por isso que não se pode pisar de sapato ali dentro. Que se pisa ali descalço. Né? Muitos pais dizem que você está pisando ali para reverenciar a humildade da Umbanda, né? O pé no chão, a simplicidade. Isso está correto? Está muito correto. Mas acima de tudo, você pisa descalço ali para reverenciar a força daquele chão. Aquele é um chão sagrado. Você não pode vir com um sapato que você usa na rua e você pisa ali. Né? Mesmo porque quando você está ali descalço também, você está aterrando a tua energia com a energia daquele portal. Então, pedir licença quando entra no barracão é uma coisa extremamente importante. Né? Então, quando você entra, você pede licença para o chão e depois você se direciona aos atabaques. E aí você toca nos atabaques e você pede bênção também aos atabaques. Aí você fala assim,
Poxa, pai, pedir a bênção para o chão, tudo bem, mas eu vou pedir a bênção para o atabaque, um instrumento musical, uma coisa meio sem sentido. Não é. Tem muita gente que não sabe isso, né? Principalmente as pessoas que são jovens no santo. Mas o atabaque, ele é como se fosse uma outra pessoa. O atabaque, para a gente, ele tem vida. O atabaque, ele vai para a esteira, ele é feito como um filho de santo. O atabaque, ele tem um orixá dono dele. Como a gente tem um orixá na nossa cabeça, o atabaque, ele tem um orixá que é dono dele. Então, quando um atabaque ele vai para a esteira, ele deita para um orixá, é colocado comida, é um objeto extremamente sagrado para a gente. Que, tanto quanto o chão, que é um portal, é por causa do som do coro que as entidades se manifestam. Então, é um instrumento sagrado. Filhos de santo não pode colocar a mão nele. Somente o ogã, somente o atabaqueiro, não se pode encostar nele. Então é um instrumento extremamente importante, muito sacro, e que na minha Umbanda, por exemplo, não existe Umbanda sem o atabaque. Então, para as casas que têm atabaque, além de você pedir licença e a bênção daquele chão sagrado, é importante que você faça isso também no coro, nos atabaques. E logo depois disso, você tem que fazer o quê? Bater a cabeça no congá, no altar do seu terreiro. Né? Aí, para quem que eu peço bênção? Para o meu pai da minha coroa, para minha mãe da minha coroa? Não, você sempre pede a bênção para o orixá dono da casa. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou de Xangô, eu vou pedir a bênção de Ogum, porque é aquela casa de Ogum? Por quê? Porque se aquela casa é de Ogum, mesmo você sendo de Xangô, você é filho de Ogum porque você está dentro da casa dele. Então, o tradicional é que você peça a bênção ao Ogum, que é o dono da casa, e depois você peça a bênção ao seu pai de cabeça, ou à sua mãe de cabeça. E eu costumo pedir a bênção também a todas as entidades, chefes da casa, pedindo agô, pedindo licença, pedindo proteção, para o início daqueles trabalhos daquele dia. Então, isso é muito importante. Depois de feito tudo isso, é extremamente importante que você procure o seu babá ou a sua iá e peça a bênção. Então, minha mãe, sua bênção, babá, sua bênção. E depois procure o pai pequeno ou a mãe pequena, que é o babá que querer ou a iá que querer. E peça a bênção. Paizinho, a sua bênção. Mãezinha, a sua bênção. E é importante também, vocês estão percebendo que eu estou falando é importante, porque é realmente importante. Pedir a bênção aos seus irmãos. Eu já vi em algumas casas, inclusive de quando eu fui filho, da dificuldade que às vezes o irmão tem de pedir a bênção para o outro. Pô, vou beijar a mão dele, né? Gente, a Umbanda, ela é humildade, a Umbanda, ela é respeito, é amor, é caridade. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão Namastê do hinduísmo, que significa o meu Deus reverencia o seu Deus, o meu Deus interior reverencia o seu Deus interior. Quando você pede bênção, é muito parecido. O meu orixá reconhece o orixá que você tem na cabeça. Então, quando você pede a bênção para o teu irmão, você está pedindo a bênção para o orixá que ele traz na sua coroa. E por isso que quando você fala a bênção, ele vai responder para você que Ogum te abençoe, sua bênção, e você responde que Oxóssi te abençoe. Esse respeito todo que eu venho falando para vocês, principalmente de vocês para com o seu sacerdote e de você para com os seus irmãos, mostra e fala sobre unidade, sobre família. A grande diferença da religião da gente é essa.
Quando você fala que você tem um pai de santo, você tem uma mãe de santo, que você tem irmãos de santo, isso constitui uma família espiritual. E se você for ver, na sua família carnal, você não tem um tio folgado, você não tem um primo que é sustentado pelo seu tio, pela sua tia. Isso é comum em família. Então, às vezes, você vai ter um irmão de santo meio relapso, um que é mais folgado, mas não deixa de ser sua família. Então, é muito importante que vocês nutram um pelo outro o respeito, a amizade. Claro que você vai se dar muito melhor com A, com B ou com C, e às vezes nem tanto com D, com E ou com F. Mas é importante que haja essa união, que a família seja fechada, a família de santos seja una. Então essa troca de bênção, esse respeito, esse carinho, é muito importante que vocês tenham um pelo outro, porque o significado da bênção é uma coisa sagrada, extremamente importante, porque você reconhece a energia divina que o outro traz, e vice-versa. Isso é humildade, isso é amor, isso é resignação de você para com o outro. Correto? A aula da gente hoje termina por aqui. Para mim está sendo uma alegria falar sobre isso, porque, como eu já disse na outra aula, a minha função e a minha esperança é tentar fazer com que vocês entendam um pouco mais sobre a religião, para que vocês a conceituem melhor, para que vocês expliquem para as pessoas às suas voltas, aos seus amigos, à sua família, o quão bela é a nossa religião. Né? Para você mostrar com o brilho do teu olho, com o sorriso dos seus lábios, as benesses que a Umbanda te traz. Né? O amor que você tem na Umbanda. Tá certo? Que o abençoe vocês, que lhe dê muito axé, que lhes deem, né? Muito axé, que Oxum dê muito amor e que Oxalá, acima de tudo, derrame sobre vocês religiosidade, muita compaixão e muito amor. Muito obrigado. E aure, aure, baba, aure, aure, baba. Aure, aure, baba, aure, aure, baba.